Irmãos, saímos da lei, fomos para o juízo, trombetas, trombetas, e agora, meus queridos, nós vamos entrar então quando o Messias já estava aqui, um fenômeno que ocorreu, porque o Messias é o executor, ou seja, ele veio com a lei, cumprir a lei, ele mesmo falou, não é eu que estou falando, está escrito lá, eu vim cumprir, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir ela, eu vim executar a lei. Logo, o Messias tinha a lei que foi dada pelo pai dele, não é? Ele tinha isso em juízo, porque ele julgou Israel no período que estava aqui, ele julgou aquele povo e aquele tempo, e ele executou a lei, culminando com o final, com a própria morte, como se fosse um cordeiro, porque era preciso que um cordeiro morresse no lugar do povo, porque ele, perante, olhando para a lei que estava nele, primeiro o poder legislativo, ele julgando e vendo que o povo não conseguia achar o perdão, né? O perdão, vamos se atentar para isso. Precisou de uma execução. Então ele entregou o próprio corpo dele, físico, ou seja, o verbo se fazendo em carne, executivo, legislativo e judiciário, ele entregou no altar para que houvesse uma oportunidade de salvação, que era o plano, tá ok? Só que, enquanto ele esteve aqui em carne, ou seja, com o legislativo, com o executivo e com o judiciário, que são as três ações de verbo, assim como fala na epístola de João, nele, como carne, que era o executor, aconteceu esse fenômeno. Atenção para as palavras-chave: montanha, nuvem, atenção, e a presença no número 3. Vamos lá? Vamos para as escrituras do povo hebreu, que o povo israelita escreveu para nós, que o Criador ditou para eles ao longo do tempo, e agora isso volta à nossa memória, ao nosso juízo? Vamos em frente. Estou agora, meus queridos, em São Mateus. Tem outros evangelhos que tem essa passagem, fique à vontade para estudá-la. Eu escolhi Mateus 17, tá ok? Vamos trazer isso em memória? Olha uma ação que o Messias fez e que passa desapercebida e desvinculada do que ele cumpriu. Vamos lá. A transfiguração. 6 dias depois, Yahushua, aqui está Jesus, que é o nome cristão, mas o nome dele em hebraico é Yahushua, porque o nome do pai dele é Iau, e o nome do filho, Yahushua, que significa Iau, salva. Vamos lá. 6 dias depois, ele é a salvação. Yahushua tomou Pedro, Tiago e seu irmão João, 3 homens, e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. Olha só a presença da montanha, meus queridos. E ali foi transfigurado diante deles. Ou seja, mudou a aparência dele. Ele ficou como ele realmente é. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Os irmãos lembram que uma das preparações para a aliança era o povo lavar suas vestes? Então as vestes dele se tornou limpa e alvas. A preparação para a nova aliança, irmãos, aconteceu com ele de forma surpreendente. E eis que lhes apareceram Moisés, Moshe. Eis que lhes apareceu Elias, o profeta Elias, conversando com ele, 3, Yahushua, Moshe e Eliahu, que é o nome verdadeiro de Elias, conversando com ele, 3, irmãos, 3. Então Pedro, a pedra, nós vamos falar disso à frente, Pedro tomando a palavra, disse a Yahushua: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas. Olha, irmãos, 3 tendas. Uma para a lei, Moshe, uma para o juiz, Elias, e outra para o executivo, Yahushua. Por que ele não falou 4 tendas? Ele falou 3. Ele queria estabelecer uma instituição de tendas em respeito aos 3 principais. Ele queria estabelecer uma tenda para cada um. Ou seja, um estabelecimento para cada um dos 3 poderes. E aí então segue. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, estava lá na montanha. Assim como foi lá no Sinai apresentada a lei. Se queres, levantarei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moshe e outra para Eliahu. Ainda falava quando uma nuvem, olha, irmãos,
Nuvem, montanha luminosa os cobriu com sua sombra, uma nuvem escura, fez escurecer tudo. E uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o, ou seja, escutar. Isso é chave para o futuro, irmãos, para mais estudo. Escutar. Ou seja, ali o Eterno pegou a lei, pegou o juízo e pegou o executivo, porque ele é o centro. Vocês lembram nos primeiros estudos que o centro na cidade santa, que deve ser o nosso corpo e as nossas intenções, é o Eterno, não é templo? É o Eterno que tem que habitar em nós, no nosso coração. Ele pega os três poderes e mais uma vez ele fala, olha, escuta. Ou seja, o filho dele se transforma na palavra, que é o que nós temos hoje entre nós. Os discípulos ouvindo a voz, ou seja, ouviram a voz, palavra, não viram a imagem, muitos assustados, caíram com o rosto no chão, e Yahushua chegou perto deles e tocando-os disse, levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém, e Yahushua estava sozinho. Por que Yahushua estava sozinho? Porque os três poderes, lei, Moshe, juiz, Eliarro, e a execução, que através de Yahushua, o Eterno colocou dentro do verbo que virou carne. Tá ok? Eu volto.